Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Bom, meus irmãos, hoje a minha alegria é multiplicada, porque eu estou aqui novamente podendo compartilhar da palavra do Senhor com vocês. E, bom, de todas as oportunidades que Deus nos dá, falar sobre a sua graça, sobre o seu amor, sobre o poder de Deus atuando em nós, é algo sobrenatural, é algo lindo, é uma oportunidade única que somente o Senhor pode nos dar. E hoje, o tema que nós estaremos tratando nesse momento é sobre uma vida de santificação. Isso é importante, a nossa caminhada como cristãos, ela depende desse conceito de santificação, que é uma obra que somente o Senhor faz em nós. E eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, porque é ela que vai falar nesse momento, no livro de Isaías, no capítulo 6. Eu queria fazer mais uma curta oração, e então a gente prossegue. Senhor nosso Deus e Pai, nós já temos orado aqui pelo poder do Teu Espírito Santo, nós já temos orado pela Tua presença e pela Tua condução nesses momentos, mas nesse momento, Pai, nós queremos mais uma vez pedir ao Senhor que envie o Espírito Santo do Senhor para estar falando a cada coração aqui, inclusive o meu. Que a Tua palavra seja realmente o tema deste sermão e que o Senhor esteja nos guiando a toda a verdade, conforme está prometido pela boca de Jesus. Mais uma vez, nós pedimos pelos méritos de Jesus Cristo, em nome de Jesus, como nós já pedimos. Amém. Isaías capítulo 6 é um capítulo muito lindo do livro de Isaías. É um dos meus favoritos, para ser sincero. Nós vemos ali o chamado de Isaías. Deus, ele mostra, dá uma visão a Isaías, e a partir aqui do versículo 1, nós vamos ver detalhes dessa visão. Ele diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e sublime, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Acima situavam-se os serafins. Cada um tinha 6 asas. Com duas cobriam sua face, com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Até aqui, pronto. Nós vemos aqui a visão de Isaías. Ele diz que contemplou o Senhor exaltado no seu alto e sublime trono. E ele via serafins que clamavam Santo, Santo, Santo. Existem temas que permeiam toda a Escritura. E a santidade do Senhor é um desses temas, que são muito importantes. Nós vemos Deus com diversos atributos em toda a palavra. Sabemos que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus, ele traz a salvação, mas existe um atributo de Deus que ele é repetido com uma ênfase muito maior do que todos os outros. E esse atributo é o de santidade. Isaías 6, no versículo 3, diz que os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Por mais que Deus seja bom, nós não vemos na palavra dizendo que Ele é bom, bom e bom. Por mais que Deus seja misericordioso, nós não vemos dizendo que Ele é misericordioso, misericordioso e misericordioso. Mas nós sabemos que Deus é santo, santo e santo. Isso mostra que é realmente um atributo importante diante do Senhor. Santo, santo e santo. Ele é santo. Mas nós vemos também a atitude de Isaías, em primeira instância, né? Quando ele contempla o Senhor em sua santidade. O que ele diz? Ai de mim, Senhor, estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo. Isaías, ele reconheceu o quanto ele era pecador pela contemplação da santidade de Deus. Esses são dois temas que a gente precisa entender e que são temas que a gente vai tratar hoje. Deus, ele é santo, nós somos pecadores, extremamente pecadores. E quando nós falamos de pecado,
Muitas vezes nós entendemos o conceito de cometer atos simplesmente que sejam desagradáveis. Geralmente a gente define o pecado dessa maneira. Ah, é fazer algo que desagrade ao Senhor. Ah, é falar, é pensar, é agir de maneira que desagrada ao Senhor. Mas o pecado não é simplesmente o meu ato. Aquilo é simplesmente a consumação do pecado que já foi alimentado, que já está em mim. A grande questão é que o pecado está associado com a nossa natureza. Quando Adão e Eva pecaram, eles, a nossa natureza se tornou comprometida, se tornou corrompida. Então, hoje, a nossa natureza, ela é inclinada, é naturalmente amiga do pecado. Por isso que Jesus ali, ele disse que colocaria inimizade, porque não é algo que é entretido naturalmente, mas é o que Deus precisa fazer em nós, colocar inimizade. Então, entendendo que o pecado é muito mais do que simplesmente um ato que eu cometo, e sim a minha natureza que é pecado, que deseja o pecado, nós devemos entender que a santificação é justamente a transformação dessa natureza corrompida para ser agora uma natureza semelhante à natureza de Cristo novamente. Entendendo isso, nós sabemos que a santificação ela é um processo fundamental da vida do cristão. Hebreus 12, no versículo 14, diz assim: segui a paz com Deus e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é um processo que nos habilita a contemplar a face do Senhor Jesus quando ele. Entendendo isso, nós podemos começar a fazer algumas perguntas. Certo, mas a santificação, ela inclui quais áreas de nossa vida? Quando nós lemos 1 Tessalonicenses 5, no versículo 23, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: 1 Tessalonicenses 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E eu oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele novamente repete: o mesmo Deus de paz, agora vos santifique em algumas áreas da vida? Não, completamente. Isso quer dizer que em todas as áreas de nossa vida cristã, tanto a nossa vida espiritual, a nossa vida acadêmica, a nossa vida em nosso emprego, tanto a nossa vida familiar, todas as áreas de nossa vida devem ser santificadas pelo poder de Deus. A santificação, ela, inclusive, é uma obra que vai durar a vida inteira. Não é simplesmente, Deus fez uma obra e estou completamente santificado. Aliás, eu não posso afirmar aqui nessa terra que eu fui completamente santificado, não tenho mais pecado algum e que eu não sou mais um pecador. A obra de santificação, ela vai durar até o dia de Jesus Cristo. E então, sim, quando o nosso corpo for transformado de corruptível para incorruptível, nós poderemos afirmar que isso aconteceu, que nós fomos santificados. Mas a santificação, ela também tem a ver com olhar o mundo com novos olhos, ter uma nova mente, ter um novo pensamento. E existe um padrão para isso. Essa mente padrão, essa visão que nós temos que ter agora é a visão de Jesus. Jesus, ele tinha uma visão especial, olhava para o mundo de uma maneira e ele tinha uma visão do pecado de uma maneira única. Nós sabemos lá em 1 Coríntios 2,16 de que o Senhor Deus ele quer transformar a nossa mente, nos dando a mente de Cristo. Nós passaremos a pensar como Cristo pensa, olhar ao pecado como Cristo pensa, como Cristo olhou, né? E o pecado, ele tem muito a ver também com a satisfação do nosso próprio desejo do que com a vontade de Deus. Então, eu deixo a vontade de Deus de lado. E agora eu escolho, não.
a vontade de Deus não me agrada. E eu quero agora fazer a minha própria vontade. Essa é a minha atitude para com Deus. Não, Senhor, eu não quero que o Senhor tenha domínio sobre a minha vida, eu não quero que o Senhor seja o meu Senhor. Isso vai consistir justamente nessa atitude de pecado, Pai. Então, olhando agora, tendo a mente de Cristo, nós olhamos para o pecado com os olhos de Cristo. Vemos ali, agora ele não é mais atraente do jeito que ele era, porque agora o meu foco, o meu olhar não está focado, não está fixo nos prazeres que o pecado pode me proporcionar, mas na vida com Deus. Olhar para Deus como sendo o meu mantenedor, alguém que eu necessito. E essa importância também de nós reconhecermos o quanto nós somos pecadores. Por isso que é tão importante dizer como Isaías, ai de mim, Senhor, eu sou pecador, estou arruinado. Porque sem isso nós não reconhecemos a nossa dependência. Mas, afinal, como ocorre esse processo de santificação? João 17,17 deixa claro qual é o instrumento principal que Deus utiliza para a santificação. Jesus ele estava fazendo ali a sua oração sacerdotal. Ele disse assim, santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a santificação também acontece, principalmente pela palavra do Senhor. A palavra de Deus é a verdade. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Mas por quê? Por que a palavra de Deus é tão importante assim nesse processo de santificação? Quando nós lemos 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, nós encontramos o seguinte. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Eu amo esse verso de todo o coração, porque ele revela esse passo a passo da santificação do Senhor. Nós vemos que pela contemplação do Senhor, de glória em glória, nós somos transformados. Acontece que nós contemplamos a imagem de Deus essencialmente ao ler as Escrituras, ao passar tempo em comunhão com Deus. Por isso que é tão importante a palavra do Senhor, sendo a verdade e ser justamente o elemento de santificação. Porque ali eu passo a contemplar o caráter de Deus. Eu passo a contemplar as atitudes de Jesus. E então, pelo Espírito de Deus, que vai atuando em meu coração, eu vou sendo transformado de glória em glória, pelo Espírito do Senhor, na imagem de Deus. A minha natureza que é corrompida vai sendo transformada, vai sendo trabalhada, vai sendo moldada pelo Espírito. Quando eu mudei agora para o internato, né, no início do ano, alguns desafios vieram. E algumas dessas experiências acontecem primeiramente ali no nosso quarto, né? Mas, irmãos, eu fiz um pacto com Deus, um compromisso com Deus, em acordar todos os dias, em um horário que fosse possível, de estudar a palavra do Senhor, de orar, passar tempo com Ele. Porque o segredo de ser transformado à imagem do Senhor é justamente essa intimidade, essa relação íntima que nós vamos desenvolvendo. Quando nós passamos muito tempo com nossos amigos, nós vamos pegando costumes, manias, jeitos de falar desses nossos amigos. Da mesma maneira com o Senhor Deus. Nós passamos tempo com Deus. Começamos a falar como Jesus falava. Passamos a pensar como Jesus pensava. Nós vamos sendo transformados à imagem do Senhor. E todos os dias, essa semana, pelo menos, tem sido consistente, que a gente vai sempre assim. Ontem foi uma coisa, eu amo Jesus de uma maneira, amanhã eu tenho que amar Jesus mais do que eu amei ontem. Se ontem eu li a palavra do Senhor com fome e sede, amanhã eu vou ler a palavra do Senhor com mais fome e sede de conhecer ao Senhor do que ontem. Então tem que ser algo progressivo. Afinal, como diz Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, brilhando mais e mais até ser dia. Então, durante a minha semana, eu tenho acordado às 4h15 da manhã para manter a minha relação com Deus. E tenho tentado
primeiramente. Não é simplesmente a hora que eu acordo, é a hora que eu durmo também. Então, eu tenho dormido ali das 8h30 às 9 horas. Existem momentos, né, que a escola puxa, eu tenho que dormir um pouco mais tarde. Mas o que eu faço com Deus é, Senhor, eu não vou sair do meu quarto, nem para tomar café, nem para fazer qualquer outra atividade, somente no banheiro, né? Sem ler a tua palavra, sem me alimentar. Porque, irmãos, eu já testei. Quando eu não passo tempo em oração, e é passar tempo mesmo em mostrar ao Senhor, abrir o coração como um amigo, de verdade. E ler a palavra do Senhor, me alimentar, fazer o estudo da lição da escola sabatina, que é uma bênção do Senhor. Nós temos que fazer uso dos recursos que a igreja também nos dá. O meu dia é um desastre. Eu me estresso fácil. E olha que vocês podem ver aqui uma pessoa calma aqui na frente. Mas se a comunhão com Deus não permanece firme, o pecado vem e a gente é dominado pela nossa natureza carnal, pela nossa vontade carnal, e a gente cede à tentação se a gente não está na presença de Deus. Então, eu me comprometi com Deus em acordar todos os dias cedo, para que eu pudesse passar tempo em oração e ler a palavra de Deus, contemplar a imagem do Senhor. Irmãos, os resultados vêm. Pode demorar, pode. E afinal, a santificação ela não vai acontecer simplesmente em uma semana, em um ano, em 5 anos, em 10 anos. Ela vai acontecer até o dia de Jesus Cristo. Então, para a glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, pessoas chegam e dizem assim: Nath, eu vejo Jesus em você. E, irmãos, isso me deixa tão feliz. E me faz dar graças a Deus, né? Porque assim, a gente não pode dizer agora, mas agora eu estou bem, agora eu estou refletindo a imagem do Senhor, olha como eu agora sou uma pessoa diferente, sem lembrar que a santidade que agora está em nós não vem de nós não somos a fonte de nossa própria santidade. É o Senhor Deus, que é santo, 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 que então concede essa santificação, não faz esse processo de santificação, nos faz agora santos. Isso não quer dizer sem pecado, eu não peco mais. Não é isso que quer dizer. É que agora nós somos completamente separados e dedicados ao Senhor em todas as áreas de nossa vida. Então, seja na escola, seja no quarto, seja nas aulas de música, seja em diversas áreas e momentos de nossa vida, nós temos que revelar a Jesus por meio do caráter dele implantado. Existem os momentos que nós somos tentados. Agora, nós podemos pensar assim: então é o conceito de tentação. A tentação, ela é um objetivo que Satanás tem, de colocar o nosso eu no centro de nossa vida novamente. Nós sabemos que nós morremos com Cristo. Nós somos crucificados ali com Ele. Essa é a santificação inicial, que nós temos que ali colocar o nosso eu de lado, colocar Cristo no trono e dizer: o Senhor que vai conduzir a minha vida agora. A tentação é agora eu tirar Jesus do trono e me colocar no trono. Existe um perigo muito grande nesse processo de intimidade com Deus, que é o orgulho espiritual. Agora eu estou falando de Deus, agora eu estou vivendo com Deus, e eu começo a achar que agora sou eu que sou a solução, sou eu que estou bem, ao invés de dar a glória ao Senhor, que é quem faz essa obra. E o orgulho espiritual, ele é o mais perigoso de todos os pecados. Porque parece que eu estou com o Senhor, mas na verdade o meu coração está cheio de orgulho. E eu tenho aprendido muito sobre isso. Eu tenho lido um livro em especial, que é esse Pecado e Salvação. Ele fala de uma maneira muito profunda. Ele é vendido para CPB. E quando eu encontrei esse livro aqui em casa, ele foi recomendado na lição da Escola Sabatina que eu estava participando. Diz assim: mãe, que livro é esse? Eu preciso ler. Eu comecei a ler, entender o que é o pecado, como é a questão da salvação, da santificação, ele também fala. E eu comecei a buscar a Deus mais profundamente, não simplesmente por causa do livro, mas por causa do Deus que ele usa também esses materiais para nos mostrar como nós devemos
nos relacionar com Deus, como deve ser o nosso olhar quando nós abrimos a palavra de Deus. E eu entendi que a tentação é justamente agora tentar fazer as coisas do meu próprio jeito, ao invés do jeito de Deus, ao invés da maneira de Deus, e evitar a minha cruz. Ao invés de eu carregar a minha cruz e ir ao Calvário, eu agora coloco novamente Jesus na cruz. Eu não quero seguir a vontade do Senhor. Essa é a verdadeira tentação. Era isso que aconteceu ali com Jesus em Lucas 4. Satanás estava tentando convencer Jesus a deixar sua cruz de lado e vencer as coisas do seu próprio jeito. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Veja só, é isso que Satanás tenta fazer conosco. Mas, irmãos, para nós entendermos, por fim, o que nós devemos lembrar é que a nossa luta hoje, ela, acima de ser contra os desejos do mundo também, ela é uma luta espiritual e também é uma luta contra nós. É agora estabelecer um novo inimigo. Não é somente Satanás. Ele vai ali estar todo o tempo nos tentando, colocando esse desejo em nosso coração de colocar o nosso próprio eu acima ali de Jesus, mas a nossa luta também é contra o nosso próprio desejo, contra a nossa própria natureza. E por fim, a santificação tem a ver com a mudança de gostos, de desejos. Lembra que na sala 57 nós aprendemos que a mudança de prioridades é justamente isso. As nossas prioridades são, os nossos desejos são. Agora o nosso foco, ele vai ser em salvação, claro, com as pessoas. Nós não vamos querer ser eremitas que vivem no deserto. Muitas pessoas pensam assim em santificação. Eu vou ser uma pessoa séria, não vou dar risada, vou me desconectar do mundo por completo e assim eu não vou mais pecar. Não é assim que funciona, meu. A santificação, ela vai levar você a se misturar com as pessoas para a salvação delas. Então, às vezes, ali na escola, eu faço geralmente as duplas com meus colegas. Às vezes, eu mudo um pouco as duplas, que pela graça de Deus, as minhas notas são para honrar o Senhor. E eu estou ali, mudo as duplas, faço com o pessoal que eu não converso muito. Aí a gente fica ali durante a prova, faz uma prova legal, tira uma boa nota. E a gente também faz amizade por meio disso. Então, não se limite ao seu grupinho de amigos ali, mas pode, pelas pessoas que estão ao seu redor, tente ali influenciá-las para mais perto de Jesus. Mostre a sua alegria de estar na presença de Deus, porque se você é uma pessoa ranzinza, que não dá um sorriso, como é que você vai dizer que a vida com Jesus é feliz se eu não dou um sorriso? Então, é uma vida feliz, tem que ser algo que expresse a felicidade de servir a Deus. E por fim, irmãos, a vida em processo de santificação, ela tem a ver com permanecer na presença de Deus. Por mais que eu tenha os meus momentos de ali cair na tentação, porque eu sou ser humano, eu sou pecador, eu caio nas tentações. Mas agora não é mais pela minha vontade, não mais porque eu escolhi pecar. São acidentes. E quando eu percebo que eu pequei, então a minha atitude para com Deus é: Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu não queria. A minha prioridade é o Senhor. A minha prioridade agora é viver contigo. Eu não quero me afastar. O pecado faz separação entre mim e o Senhor. Eu não quero permanecer afastado do Senhor. Eu quero permanecer conectada. Então, a santificação tem a ver agora com uma nova atitude. Não mais de dizer, Senhor, eu não quero que o Senhor reine na minha vida. Mas de dizer, Senhor, eu sou completamente dependente do Senhor para tudo na minha vida. E eu quero viver a tua vontade. Então, irmãos, quando nós escolhemos viver isso, Deus, ele vai abrir as portas para que nós compartilhemos da graça. Então, eu fui eleita, né, pelo pessoal ali da minha sala para ser a líder espiritual da turma, pela graça do Senhor. E ali eu compartilho nas meditações,
eu compartilho nos momentos, eu coloco o pessoal para interagir também, para passar a meditação, para fazer esse momento de compartilhar da palavra, porque uma coisa que às vezes a gente corre o risco eu estou vivendo em comunhão com Deus, a minha fala vai ser a mais poderosa, a minha fala, o meu momento de falar vai ser o mais profundo, vai ser o que vai revelar mais a Cristo, sem a gente perceber que a gente também vive em comunidade. Como aqui nós entendemos a comunidade saudável, né? Nós precisamos também entender que a igreja é um corpo e que nós estamos ali para trabalhar em conjunto. Então, outras pessoas que são cristãs ali na minha sala, hoje você quer passar a meditação? A gente trabalha junto, nem que eu comente depois, a gente ora junto ali. E o maior objetivo da santificação é que agora você seja não simplesmente alguém que vive em comunhão com Deus, mas alguém que é um instrumento poderoso nas mãos de Deus para atrair as pessoas a Cristo. Então, a sua vida vai ser centrada nisso. As nossas prioridades são completamente mudadas, sobre profunda alteração. Meus irmãos, essa é uma obra que o Espírito de Deus faz. Somente Ele faz essa obra em nossa vida. Não é algo que eu faço. Eu vou fazer isso para me tornar mais íntimo de Deus. Eu vou parar de fazer aquilo para me tornar uma pessoa santa, para ser santificado. Irmãos, uma frase que me marcou muito aqui do pastor Wagner é que ele disse o seguinte: quando eu tiro, é legalismo. Quando o Espírito Santo tira, é realismo. Então não é pela minha própria força agora que eu é pela força do Senhor, é pelo Espírito do Senhor. Eu vou vencer o pecado não simplesmente, eu me determinei a não cair nesse pecado novamente. É porque pela minha comunhão com Deus, pelo Espírito Santo, Ele vai mudando e tira o desejo de mim de fazer aquele ato pecaminoso. A minha natureza vai sendo mudada. A minha vontade vai sendo mudada pelo Senhor. E agora, a nossa vida cristã, a nossa vida, ela mostra frutos. Algumas vezes nós conhecemos algumas pessoas, né, que elas começam a falar assim, mas eu faço isso, eu sou bom naquilo, e começam a exaltar a si mesmo com o objetivo de mostrar para as pessoas que elas fazem um trabalho bom. Só que quando se trata de vida cristã, nós devemos entender que pelos frutos que as pessoas não é simplesmente pelo falar, eu falo que eu conheço Jesus, eu falo que eu vivo dessa maneira. Inclusive, essa questão da exaltação ela é muito perigosa. O orgulho não é algo que vem do Senhor. E algo que nós temos aprendido, um livro que fez parte desse nosso crescimento, é esse livro aqui, Humildade, a Beleza da Santidade. Ele falou muito ao nosso coração aqui na nossa família, porque existe esse risco, né, da gente se orgulhar agora de estar na presença do Senhor. Mas quando se fala de santificação de vida cristã, os frutos é que vão mostrar que você está na presença de Deus. Segunda Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, ele vai falar um pouco sobre essa vida cristã, do que ela vai mostrar. Do versículo 4 ao versículo 8, diz assim: pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo, através da consciência. E além disso, com toda diligência, acrescentai a virtude à vossa fé, e a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento a temperança a paciência, a paciência a piedade. A piedade é a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade. Porque se em vós houver estas coisas, e com abundância, eles não vos deixarão estéreis nem infrutíferas no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o fruto que se mostra na vida cristã, daquele que está sendo santificado pelo Senhor, é algo que acontece naturalmente. Eu não preciso ficar me amostrando para que as pessoas vejam Jesus em mim.
é como um perfume. Você passa e as pessoas sentem. Você age e as pessoas veem que você é parecido com Jesus. Nossa, essa pessoa é diferente. Veja que não é simplesmente uma pessoa que faz diferente, mas uma pessoa que teve o seu coração mudado e é diferente. Meus irmãos, Deus, ele deseja fazer essa obra. Nós simplesmente agora precisamos colocar o nosso coração, a nossa vida, entregar completamente. E Deus, ele fará essa obra. Não vai ser um processo de uma semana, não vai ser um processo de um mês, não vai ser um processo de 6 meses, um ano. É até o dia de Jesus. Ele vai fazer essa obra se nós mantermos o nosso eu na cruz e Jesus no trono. Que acima de tudo, nós reconhecemos que diante de Deus, que é santo, santo e santo, nós somos pecadores. E que somente o Senhor, pelo seu poder de criar em nós um coração puro e renovar em nós espírito inabalável, e que assim nós seremos novas pessoas. Afinal, como eu já citei aqui para vocês, a vereda do justo, a vida do cristão, ela não acontece de uma hora para outra, mas é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E assim, eu quero finalizar esse momento com vocês, convidando vocês a estabelecer um compromisso com Deus, em buscar contemplar a face do Senhor diariamente e assim ser transformados pelo Espírito do Senhor na imagem. Irmãos, estar nesse processo de santificação, ele não vai nos transformar em pessoas que não se relacionam, mas vai mudar o nosso foco para agora ter como prioridade as pessoas, para que elas também experimentem o processo de salvação, esse momento de entender, de aceitar Jesus como nosso Salvador. Ele é tão lindo e de crescer em amor a Jesus a cada dia. Porque na vida espiritual, quanto mais eu me alimento, mais eu tenho fome de Jesus. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Essa é a essência da santificação. De conhecer a Deus e de ser transformado pelo poder do Espírito na imagem dele. Assim, nós vamos experimentando dia após dia aquilo que somente o Senhor pode nos oferecer. Por isso, eu quero convidar você, nesse momento, a estabelecer esse compromisso com Deus, de buscar ao Senhor, não somente aqui na cela 57. Isso aqui é uma bênção, irmãos. Mas no seu pessoal, no seu íntimo com o Senhor, passar tempo de joelhos ali, lendo a palavra do Senhor, contemplando a imagem dele, por meio da oração e da palavra. Por meio da palavra de Deus, nós somos santificados. Como Jesus falou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu estou vendo aí as mãozinhas levantadas. Eu sei, irmãos, que vocês estão buscando isso, mas peçam força ao Senhor. Ele vai dar força a vocês. E assim, com toda a armadura de Deus, nós estaremos firmes para vencer as tentações que vêm no nosso dia a dia. Para vencer por meio do sangue de Jesus e da força que ele nos dá. E assim ser santificados pelo poder de Deus até o dia de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, talvez não de joelhos dobrados, mas com o nosso espírito quebrantado, com o nosso espírito curvado diante do Senhor, porque necessitamos que dependemos de Ti. Senhor, nós somos pecadores, não somos capazes de vencer o pecado pela nossa própria força. Mas nós cremos que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Espírito Santo, desejam entrar em ação e fazer de nós agora novas criaturas em Cristo Jesus. Transformar o nosso ser, a nossa natureza nesse processo de santificação. Entendemos que não é de uma hora para outra,
mas sim com uma luz, hora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que o Senhor tenha liberdade de entrar, habitar em nosso coração e transformar a nossa vida por completo. Ó Senhor, nós abrimos espaço para que o Senhor entre e seja o nosso Senhor, não somente o nosso Salvador. Isso nós já aceitamos, Pai, mas para que o Senhor guie a nossa vida, para que a tua vontade prevaleça, para que nós sejamos submissos a ti, humildes em relação ao Senhor, e que os nossos passos sejam guiados, que a nossa boca, que os nossos lábios, que são impuros, assim como os de Isaías, sejam tocados pela brasa viva do Senhor e sejam purificados. E que o Senhor, assim, nos use também como instrumentos para a salvação de outras pessoas. Nos ensina, Senhor, a viver para ti e em tua presença constantemente. Em nome de Jesus. Amém. Renato, muito obrigado, tá bom? Deus abençoe você grandemente. Amém. Mensagem muito oportuna. Essa mensagem que tem a ver com o processo de santificação, porque a nossa vida, né, espiritual, ela tem três momentos: a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação é o início, a glorificação é o final e a santificação dura a vida inteira. Você falou até a volta de Jesus, é verdade, né? A vida inteira esse processo, né? E assim, é muito interessante porque quando a gente pensa nesse processo de santificação, às vezes a gente acha, eu preciso fazer isso, né? Mas isso é em vão quando a gente começa a pensar a gente com as nossas próprias forças, né? A gente acaba fracassando, porque se não for pelo Espírito, a gente não consegue. A gente não consegue, né, ter uma vida digna de adoração a Deus, colocar os nossos dons nas mãos de Deus para que o Espírito Santo use. É o Espírito Santo que vai transformando, e a mudança dele em nossa vida é de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. Então, Nato, muito obrigado, muito feliz. Por isso que a gente acredita que é aqui que o Espírito Santo vai dirigindo, né? E você, Nath, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sei que talvez fosse, né? Talvez eu percebesse que talvez você tivesse mais dos 30, não perguntaria, né? Mas você é tão novinha que eu estou curioso aqui, alguns talvez também. Quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos de idade. Olha aí, 15 aninhos, né? E imagino que você está aí, você falou que você estuda na FADBA, não é isso? Isso. Fa- Eu estou aqui, não na faculdade, né? Mas no colégio, estudo no Pablo, Sim, no colégio da Bahia, e estou aí no internato. que agora não é FADBA mais, né? Agora já é outro nome, né? Unier. UniaN, né? UniaN. E você já comportou algumas férias? Ô, pastor, essas últimas férias nós comportamos. Eu deixo para o testemunho. Deixa para o testemunho. Não era o nosso plano, mas era o plano de Deus, então nós fomos e no testemunho vocês vão saber mais Ah, detalhes. então, no testemunho, a sua mamãe vai estar aí, né? Testemunhando, e vai entrar essa experiência sua aí. Por que eu mencionei isso aqui? Porque, assim, ó, se tem num momento que a gente precisa clamar a Deus, né? E ter uma comunhão com Deus e ver os milagres de Deus é na comportagem, né? Na comportagem. Então, Deus continue abençoando você, viu? Amo vocês, precisamos de vocês para ser feliz, viu? Vocês são parte visível de Deus, acreditamos mais em Deus porque vocês existem. Amém. Amém, amém. Muito bem, meus amados. Vamos aqui a nosso testemunho de hoje, né? Eu trazer aqui a família Marques, né? Olha aí, eita. Rapaz, hoje pronto, né? Família Marques, né? Eu já tenho aqui o nome da irmã Márcia. Bom dia, irmã Márcia. Bom dia, com alegria. Bom dia, Sala 57. Na bênção, Bênção pura sem mistura. E com mistura. já, já com, com mistura e sem mistura, né? Aqui tem de tudo. Falar de todas as línguas. E nós já conhecemos aqui a Nathalie, que pregou,
E agora nós queremos conhecer aqui, nós temos sempre pessoas aqui que entram pela primeira vez na sala, né? Nós queremos conhecer. Se tem duas princesas, nós temos a rainha e temos o rei, né? Então, nós queremos saber aí o nome do rei e da outra princesa. Ó, Pode apresentar. meu nome é Adair, mas o apelido é Cantinho, onde mais me conhece o apelido, né? E estamos aqui na bênção de Deus, trabalhando para que nossa família seja levada aos céus. Que bênção. Então, Adair é conhecido mesmo como Adair? Cantinho, Cantinho, muito bem. Isso quer dizer que é o lugar do aconchego, né? Cantinho, né? é o nome que agora se chama Cantinho do Céu. Pronto, bênção pura. E a princesa, a outra princesa, qual que é o nome dela? Meu nome é Melissa. Melissa, conhecida como Mel, não? Com mel. É, É, muito bem, que alegria receber essa família bonita aqui pela manhã, né? Já pela manhã. E nós queremos aqui hoje pedir o Espírito Santo que conduza esse momento do testemunho para que, em primeiro lugar, ele seja a exaltação do nome do Senhor, né? Toda honra e glória é dada a Deus, mas também mais para a edificação da igreja através da experiência de vocês, né? Possam também nos ajudar a caminhar focado em um Deus que dirige e nos guarda. Por isso eu convido vocês nessa hora, a toda a sala 57, para que possamos fazer uma breve oração e assim daremos início ao nosso testemunho de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio, ó Pai, de poder te servir, pelo privilégio de poder ser cuidado pelo Senhor e ser guiado pelo Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui, ó Pai, com essa família bonita, essa família abençoada, a família Marques, que o Senhor, ó Pai, derrame as tuas bênçãos, continue derramando as tuas bênçãos sobre eles. Que, ó Pai, esse testemunho seja para exaltar o teu santo nome, Amém. glorificar o Senhor, mas que também seja para a edificação da tua igreja, confirmação da nossa fé e crescimento Amém. espiritual de cada um de nós. Pedimos Amém. essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Muito bem, aqui é o seguinte, nós vamos começar o nosso testemunho, irmã Márcia, e na medida do possível, aqui vocês podem participar também, tá bom? Vocês podem entrar, podem contribuir, aí o restante da família, né? Tanto a Melissa, como a Nathalie, como também o Cantinho, né? Que vocês podem também, em algum momento, se vocês acharem interessante, entrar, contribuir, pode falar também, tá bom? Muito bem, nós sabemos aí, já vimos aí a família, né? A irmã Márcia casada aí com o irmão Cantinho, duas filhas que, né, a parte da sala, boa parte da sala aqui já conhecem vocês, né? É provável que tenha alguns aqui que estão entrando pela primeira vez que ainda não os conhecem, então estão devidamente apresentados, mas só quero fazer uma leve introdução, dizendo aqui que hoje, né, como diz a Nata, é meio itinerante a família, né, mas que hoje está em Cachoeira, né, o bairro Capoeira Sul, na Bahia, terra boa, que manda leite e mel, inclusive, né? Bahia é terra santa, viu? Eu sou um baiano muito orgulhoso, viu, de ser, viu? Então, assim, vocês moram aí na região, né, da Universidade Adventista da Bahia, e eu fiquei aqui conversando um pouquinho com a irmã, vi que a irmã é enfermeira, as duas meninas estão aí estudando, o irmão, né, é um microempresário e tem aí os seus desafios da vida diária, mas que Deus tem trabalhado, né? Tem sido uma vida, a vida de vocês têm visto evidências de Deus assim muito forte, né? Irmã, eu quero pedir para você, talvez apresentar um pouquinho do seu contexto familiar, né? A questão do seu papai, né? A sua mamãe, né? Você já me contou que você nasceu em um berço adventista, né? Isso. E você até me passou aqui o nome, mas aí fala direitinho o nome do seu pai, da sua mãe, tá bom? Conta um pouquinho dessa configuração familiar de vocês para nós.
É um privilégio falar dos meus pais, né? Porque há 60 anos atrás, uma pessoa foi lá na roça dele e ele queria ficar rico. E ele disse: Eu preciso cavar um tesouro numa botija. E o rapaz que foi trabalhar com ele era adventista, oh Deus bom. Ele disse: Seu Crispim, eu não sei se você vai ficar rico achando tesouro, mas eu tenho um tesouro para te apresentar. E assim eu conto isso com emoção. Fizeram um culto na casa deles. Meu pai aceitou a Jesus, ele era católico, fumava, e para a honra e glória do Senhor, há 62 anos atrás. Meu pai e minha mãe se batizou, meu irmão José Marcos, o pastor José Marcos já é pastor jubilado, e foi uma riqueza. Ficamos ricos de verdade com o poder do evangelho, literalmente enriquecemos. Ele procurava uma, ele procurava uma riqueza e Deus apresentou uma riqueza melhor ainda, né? Riqueza eterna. Meu pai é Crispim Marques dos Santos, ele é membro da igreja de Raspador. Um abraço para meu pai querido, amo muito, 90 anos. Minha mãe, Maria Rodrigues, também são membros do interior lá, mas são servos do Senhor, fiéis, amam a obra, investem na obra, são apaixonados por Jesus e pela missão. Glória a Deus. Bênção. E irmã Marta, me diz um negócio, como que foi essa questão? Porque você já no seu testemunho, você já está trazendo a ideia que você nasceu em berço adventista. Seus pais se converteram, você já nasceu em berço adventista, teve essa facilidade. Por sinal, pelo fato de você ser adventista, suas filhas também, né, já nasceram em berço adventista. Mas e o cantinho? Me diz aí, como é que é, cantinho? Como é que foi essa história? Você, lógico, né? Teve um dia que você olhou para a Márcia, assim, a Márcia olhou para você e tudo foi acontecendo, né? Mas você também já veio de berço adventista ou foi o processo aí na caminhada? Como foi? Ela, ela vai continuar falando, mas eu não nasci, não tive esse privilégio, né, de nascer em berço adventista, mas Deus me levou para o colégio interno lá no Edésio Santo, e ali eu pude conhecer a Jesus, e aí a gente entra na caminhada e vamos caminhando até conhecê-la. E ela continua. Amém. É Então, fruto de oração. quando vocês se conheceram, então, os dois já eram adventistas, então. Graças a Deus. O Cantinho, os pais de Cantinho, meu sogro ainda é católico, né? Até hoje ele é católico, a gente vai lá visitá-los e tudo, sempre fala de Jesus. O Cantinho, ele chegou a ser quase que coroinha de igreja católica, né? Ele gostava de ajudar, meu sogro até hoje é quem dirige a missa e tal. E assim, diante do colégio interno, meu irmão foi pastor dele, né? Pastor Zé Márcio foi pastor do Cantinho e me indicou. Eu nunca vi. Disse irmã lá no NASP, eu fazia enfermagem no NASP, 97, 98, e foi assim que a gente se conheceu, nos tornamos amigos, e só depois de muita amizade começamos a namorar em 2000, e em 2003 nos casamos para a honra e glória do Senhor, e é uma longa história, tem sido uma caminhada, hoje ele é um servo de Deus, apoiador do ministério, e quando Deus me chamou, eu falei isso com Deus, né? Eu sempre adventista de berço, mas quando eu conheci a sala que Deus me chamou para esse reavivamento, eu disse: Senhor, eu preciso que o Senhor levante toda a minha família. E foi assim que ele trabalhou com todos, inclusive com meu esposo. Ele é um apoiador, ele é o nosso motorista, ele é o nosso assistente, é ele que faz tudo acontecer para a glória do Senhor. Em resumo, é um tesouro também, né? Um tesouro grande, grande. Senhor, eu tenho que reconhecer jamais, é o poder de Deus. Que bênção, né? Irmã, diante dessa questão, né, você vê que a família, né, como é importante, né, quando a família ela é estruturada na palavra de Deus, né? Nós como pastores, e aqui é um momento de eu falar com a sala mesmo, né? Nós como pastores, a gente sempre está aconselhando os nossos jovens, né, a não entrar em julgo desigual. O que é o julgo desigual? É a pessoa que tem uma fé, né? A pessoa que tem alguns princípios, no caso nós adventistas, né? Começar a ter um relacionamento, um namoro, uma outra pessoa que não partilha da mesma fé, que não tem a mesma visão bíblica, né? E olha, a gente tem visto muitas situações complexas. Eu já aconselhei, por exemplo, meninas, eu já falei diretamente, por incrível que pareça, é tão urgente o negócio que eu não faço muito rodeio. Teve uma menina uma vez que eu falei assim, ó, sai fora. Eu falei para a menina, mas ela falou, não, mas é o meu príncipe. E casou. Sabe o que aconteceu? Um ano depois, estava divorciando.
Um ano depois está divorciando. Por quê? São duas cabeças que pensam diferente. A gente já pensa no casamento como uma questão eterna, uma questão divina. Outro não, outro. Então, olha como é importante. Por isso que eu fiz questão de perguntar isso, para ter essa informação, né? Como é importante a gente ter um relacionamento, uma família muito bem pautada, né? Se alguém está nos ouvindo aqui, saiba que essa já é uma orientação bíblica, né? Bíblica. Tem você, Mesmo por alguma situação, você está se preocupando, está começando o seu namoro, uma prioridade. Essa pessoa, ela tem a mesma visão sua, olhando para a Bíblia. Não estou falando, mas ela é um cristão, só não é da igreja adventista. Também é julgo desigual. Também é julgo desigual. Tá? Mas é de outra igreja X. Também é julgo desigual, porque pensa diferente. Adventista casa com adventista. Católico casa com católico. Sabe? Assembleano casa com assembleano. Fora disso é julgo desigual. Igual. E mesmo assim, diante de tudo isso, a gente percebe que tem dificuldades, tem divergências, tem que ter muita renúncia do eu, tem que ter muito choro, muita oração, para, né, para esse projeto aqui dar certo. Deus é testemunha de horas de oração e de jejum, né? Porque quando Deus me começou a trabalhar com a gente, eu sempre buscando ao Senhor, mas em 2021, quando eu conheci a sala, que o Espírito Santo começou a ser apresentado de uma forma mais intensa, eu pedi a Deus em oração, eu disse: Deus, o Senhor vai me levantar, vai me batizar com o Espírito Santo, mas eu preciso que o Senhor trabalhe com toda a minha família, porque eu não vou ter forças para avançar sozinho. E assim, eu vi pelo poder de Deus, como a gente já testemunhou aqui em outros momentos, o Espírito Santo purificando um por um, fazendo uma obra diferente, inexplicável, que parecia até loucura. De muitos eu fui Eu taxada creio. de louca, né? Mas a gente, quando está sendo guiado pelo Espírito, em 1 Coríntios 2, ele fala, né, que as coisas de Deus, para quem não está no Espírito, parecem loucuras. E a gente viveu umas loucuras, É isso viu? mesmo. Pelo Espírito Santo, né? E assim, a gente tem hoje, para a honra e glória do Senhor, pela misericórdia dele, uma voz que fala literalmente aos nossos ouvidos: este é o caminho, andai por ele. Em nome- Oi, Márcia, é óbvio, né? A gente entende, somos seres humanos, né? Veja, Márcia, uma mulher, né? O Cantinho, um homem, a mente já é diferente do homem e da mulher. Nós temos aqui, né, as duas meninas, né? Que a Nathalie está com 15 anos e a Melissa está com quantos anos? 14. 14 anos, né? Então são adolescentes, também já têm, né, uma cabeça diferente no sentido, né, de perspectivas, né? A gente já está, né, Cantinho? Eu não sei quantos anos você tem, Cantinho. Só não vou perguntar. Mamãe, se quiser falar, fala, mas não perguntar para mamãe, não. Bom, eu estou chegando aos 50, É nós. 49, mais uns dias nos 50 anos. Nós então, também já estou quase lá. Pelo menos lá na minha cidade, eu perguntei para minha mãe: mãe, quantos anos a senhora tem? Ela falou: não, já estou chegando nos 60. Ou já estou chegando nos 85. Não, estou perguntando quantos anos a senhora tem, né? Aí eu falei: então, 84, né? Lá na Bahia a gente fala assim: já estou chegando, né? Então você está com 49 anos, né? E logo, logo já chega aos 50. Exato. Eu tenho 48. Então, a nossa cabeça, quando chega já nessa fase aqui, né, a gente já está pensando, sabe o quê? Fala assim, não, eu já fiz isso, eu já fiz isso, já fiz isso. É alicerçar mais do que a gente já fez, né? Alicerçar mais do que a gente já fez. E as expectativas, elas são mais sucintas. E a gente não pode errar mais, né, Cantinho? A gente É não verdade. pode. Já o adolescente, não. O adolescente está voando alto, né? Tanta coisa, tantos sonhos, tantas direções, né? Então, a nossa mente, ela é diferente. E também isso quer dizer também que nessas diferenças, muitas vezes, irmã Mátia, vem também algumas situações que precisam ser ajustadas, porque tantas pessoas convivendo junto, cada um pensando, às vezes, nesse contexto que eu estou falando, não espiritualmente, né? Pensando diferente, muitas vezes surgem situações que a gente precisa orar mais, conversar mais, reunir mais, falar mais, ouvir mais, né? Então, isso não quer dizer que nós estamos falando que é perfeito, só quer dizer que nós estamos no caminho. E como é bom estarmos no caminho, na mesma direção, porque a chegada é tão importante quanto o caminho, tá?
Mas aqui, ó, por exemplo, dentro desse contexto aqui de vida, eu queria ouvir só um pouquinho as meninas agora, e eu queria perguntar agora, porque eu vi que elas, quando falou do pai aí, tudo sorrisão, né? E eu queria perguntar para vocês como está sendo essa experiência do internato e relacionando junto com a dinâmica dos pais. Fala um pouquinho primeiro aqui a Mel, né? E depois a Nathalie. Um pouquinho, como está sendo esse estilo de vida de vocês aí? Não, na verdade, eu cheguei a experimentar o internato, mas eu continuo no externato, porque eu ainda me reconheço um pouco dependente dos meus pais em algumas áreas. Com certeza a gente não é independente, né? Mas tem sido melhor para mim, por enquanto, ainda continuar no externato. Bom, pastor, eu sempre tive o sonho desde pequena de ir para o internato e eu estou lá desde o início desse ano, mas o que eu mais reconheço como importante na base dos meus pais foi tudo que eles me ensinaram até agora, tudo que eu tenho vivido junto com eles, na presença do Senhor. Isso que me faz manter buscando ali a Deus dentro do internato e revelando a imagem dele assim que eu posso revelar o caráter de Jesus. Mas principalmente uma coisa que é muito importante. Eu sei que os meus pais oram por mim todos os dias. Porque lá tem muitos perigos, tem gente de todo tipo, de todos os lugares do mundo, né? E que a gente sofre diversas influências. E a oração dos meus pais, o clamor dos meus pais a Deus, dos meus avós, eu sei que tem feito toda a diferença também. Benção demais, viu? Ô, Cantinho, daqui a pouco eu vou perguntar a irmã Márcia aqui. Estava te preparando, irmã Márcia, vou perguntar sobre uma história marcante, assim, na vida de vocês, na sua vida, tá? Mas antes de perguntar para o Cantinho. Cantinho, você já está orando a Deus para aquela hora lá, sabe, tá? Porque deixa eu falar um negócio pro Cantinho. Deixa eu falar um negócio pra você. Um dia, rapaz, eu recebi uma ligação, minha filha também, né, no internato, né? O nome da minha filha é Amanda, né? E aí eu tenho um filho e uma filha, né? E o meu filho já saiu, minha filha está terminando esse ano a faculdade, né? E um dia, rapaz, recebi a ligação, aquela ligação, Cantinho. Pai, tô vendo aqui um rapazinho e eu tô pensando aqui que vai dar certo. Eu falei, meu pai do céu, viu? Já comecei, já comecei a orar com imposição de mãos, viu? E Glória a aí, Deus, é isso, é e isso. eu falei, filha, eu tô indo aí na semana que vem, filha. Eu morava no Paraná e ela estudava no NAF São Paulo, olha só. Tô indo aí a semana que vem para conhecer esse cabra aí, viu? Ela estava com 18 anos de idade, né? E Ele já está aí passando. fui lá, conversei. Então, Aquela conversa que a gente ensaia, né, Cantinho? Assim, não, o camarada vai ter que ouvir isso, isso e isso, viu? tem que ser ensaiada, né? Isso era. Pois é, Cantinho, se prepara, viu? Faz parte do processo. Eu conheci o pastor Pablo Rotti, e ele falando assim que já orava pelas noras dele, né? E os filhos tinham 2, 3 anos, já oravam. Então, assim, a gente aprendeu isso, que a gente precisa orar desde pequeno. Quem é que vai ser o esposo da nossa filha, né? Então, isso Se a gente tem que, prepara. ir se preparando, né? Porque é o processo da vida, não tem outra forma, né? Dá uma, dá uns calafrios, tem hora, quem é que vai chegar, e Deus manda, também manda, né? Então, tem que pedir a Deus que conduza nos caminhos certos, né? Então, a gente E Deus dobrar os nossos. trabalha com a gente, viu, Cantinho? Deus trabalha com a gente, viu? Deus vai convencendo a gente, viu, disso. Quando são pequenininhas, bebezinhas, a gente nem faz ideia e até tem medo de pensar nisso, né? Quando chega na pré-adolescência, tá? Aí vai passando um tempo, Deus vai trabalhando com a mente da gente, né? Hoje o meu filho está namorando, né? É, a namorada dele é Lívia, né? Uma pessoa assim, inclusive as mães, os pais são fiéis aí na sala, deve estar assistindo, deve estar vendo eu falar sobre isso aí, né? E é uma menina assim de ouro, uma família assim abençoada da igreja.
né? Traz assim muito respeito, muita educação, né? E aquilo que você falou, né? A gente ora sempre pelos nossos filhos, né? E ora também já, igual a oração de Jesus Cristo lá em João 17, né? Já ora por aqueles, né? Já ora por aqueles, né? Então é isso aí. Aí Deus tem dirigido e vai guiando a nossa família. É isso mesmo, Cantinho. Irmã Márcia, vamos lá. Conta para nós aqui, irmã Márcia, dentro desse contexto, até gastamos aqui bastante tempo nessa questão, conversando sobre a família e tudo mais, mas conta para nós aí uma história marcante aí dentro do contexto. Eu sei que conversando com você, você disse, pastor, tem tantas histórias marcantes, né? Tantas histórias marcantes. Conta para nós uma história marcante aí, sua ou da sua família. Eu gosto muito de Provérbios 4:18, que minha filha até usou no sermão, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, assim, a pessoa do Espírito Santo em nossa vida foi introduzida pelo Príncipe de Deus através da Sala 57, e ele foi trazendo tantas novidades, foram movidas tão diferentes, são experiências sobrenaturais, que a gente foi vivendo realmente muita coisa. E diante do que o Espírito Santo mais fez com a gente, foi nos empurrar, nos levar, nos convidar para a missão. E eu lembro que elas estão participando da escola de missão e a gente estava compartilhando alguns conteúdos e ela disse, mãe, o que a gente aprendeu na escola hoje é exatamente aquilo que a gente fala. Você não faz missão, você é missão, por onde você for, né? Você tem uma oportunidade de falar de Jesus. E a gente tem vivido isso. Então, assim, o Espírito Santo colocou em mim, desde que eu conheci a Sala 57, em 2021, um desejo de falar de Jesus para as pessoas, mas é uma coisa que eu não controlo, eu não tenho controle. Então, sempre tem aquela luta, fala ou não fala? E o Espírito Santo diz, fala com ela. E assim, a gente viveu tantas experiências, mas essa semana eu vivi duas bem interessantes, porque a primeira coisa que ele fez com a gente foi nos levar para os Calebres, né? A gente começou a participar dos Calebres, se envolveram com o Caleb, se tornaram pregadoras e oradoras. E essa semana a gente estava fazendo um curso de saúde e uma pessoa estava participando do curso e aí ela comentou que tinha feito 20 tatuagens, né? Aí o Espírito Santo falou comigo, conversa um pouquinho com ela sobre Jesus, apresenta Jesus para ela. E aí, na hora do almoço, terminou, fui ali fazer uma conversa com ela. E aí, ela me ouviu, eu expliquei um pouquinho, falei para ela que a única tatuagem para mim, para a palavra do Senhor, que realmente tem valor, é a tatuagem na marca, na mão de Cristo Jesus. A gente orou juntos, chorou. Eu li Mateus 11, do 28 ao 30, oramos juntos, nos conectamos, já coloquei ela na minha lista, na minha comunidade de oração. E assim, ela disse, eu sou ex-adventista. Eu fui batizada, fui desbravadora. E aí eu entendi como que aquela voz falava comigo o tempo todo. Márcia, fala com ela de Jesus, fala com ela de Jesus. E eu dizia, por que eu? E era justamente para reconectar. Já falei com ela da igreja, já mostrei onde é que tem uma igreja adventista onde ela mora. Então, assim, tem várias experiências que a gente pode. Eu queria que Mel contasse uma pequenininha da comportagem, né? Bom, Vai lá. em meio a tantas coisas que Deus vai nos mostrando, né, e vai falando, Deus também nos chamou para comportagem. E como a gente estava aprendendo e a gente vai crescendo nessa perspectiva dia a dia, né? Nós não fazemos missão, nós somos missão. Tanto aqui onde a gente está, na faculdade, no colégio, quanto em outros lugares. E nessas férias, Deus nos chamou para ir comportar. E a gente foi comportar aqui na Bahia, em Lauro de Freitas, nossa família toda foi, e aí nós tivemos uma das experiências mais marcantes, que foi com um casal. O homem era um pastor batista, e a gente foi visitá-los, a gente mostrou os materiais, oramos com eles, e fomos embora. E no outro dia, ele mandou um áudio para minha mãe, dizendo assim, irmã, voltem aqui. Venham jantar com a gente essa noite. Eu senti que vocês têm o Espírito Santo de Deus. E venham jantar com a gente. Eu quero que vocês venham aqui. Quero ficar perto de vocês. Então, a gente foi na casa deles, conversamos, oramos juntos. Eles vieram na nossa E jantamos com eles. Depois eles vieram na nossa casa e estamos orando uns pelos outros. Foi uma das experiências, dentre tantas, né? Uma das mais marcantes. Pastor, a hora que eu recebi aquele áudio, eu estava no campo, a gente estava visitando num bairrozinho, quando ele disse, irmã, volte, eu senti que vocês têm o Espírito Santo. Eu comecei a chorar, falei com ela, filha, Amém.
Que emoção, que alegria. Ele é um pastor, ele é tipo ministerial dos pastores da Igreja Batista, uma pessoa, né? Ele disse: Eu senti, eu quero que vocês orem comigo e orem por mim. Foi uma noite maravilhosa. A gente orou, chorou juntos, trocamos telefone. E ele disse: Irmão, onde você foi, eu quero estar perto. E resumindo, ele veio aqui para o IAN fazer um curso. Então, assim, não tem preço. A pessoa do Espírito Santo em nossa vida é tremendo. A gente ouve realmente o dirigir, o mover, e assim, a gente vai se entregando, e quanto mais a gente se entrega, mais ele vai nos direcionando. E, irmã Márcia, essa visão, que eu percebo que não é a visão sua ou só do cantinho, ou só das meninas, é a visão da família, né? Que nós não fazemos missão, nós somos a missão, né? Então, isso muda, o Espírito Santo vai mudando a nossa percepção, a nossa visão, né? E aonde a gente vai, isso vai transparecer para as pessoas. Então, Porque é um pastor, estilo só um de pouquinho. vida, não é um momento pontual, não é um evento, né? Mas isso é um estilo de vida. E o A Espírito gente Santo está começou trabalhando em nisso, né? 2002, quando Deus nos chamou para ir para a chácara, né? E aí a gente ficou um ano, elas ficaram um ano em homeschooling, elas não frequentaram escola, já contei isso na sala. Depois elas fizeram a prova do Enemzinho, passaram de ano, não teve nenhum prejuízo. Foi onde Deus fez a desintoxicação das mídias, das redes sociais, do TikTok, dos jogos, e fez literalmente uma purificação para a honra e glória do nome dele. Eu senti que ele estava preparando. E quando a gente foi retornando para as atividades, onde a gente ia, a gente falava de Jesus. Se eu comprasse um coentro, era a palavra do Senhor, era um contato para link da sala e tal, e Deus começou a fazer se mover, se é no mercado, se é na academia, se for na caminhada, onde for. Aqui tem uma quitandazinha que eu vou comprar verdura, todos os dias eu digo: Samuel, amigo, vamos começar o estudo bíblico quando? Hoje ainda não, eu digo: então eu estou orando. Né? Tem um andarilho aqui na rua já, eu oro por ele, até o dízimo ele já devolveu, ele me entregou o dízimo, né? Então, assim, é uma coisa. Tem um outro rapaz aqui que também dá, faz o estudo da Bíblia com a gente todo domingo. Ontem ele me mandou um áudio: minha irmã, Deus seja louvado, eu estou cheio do Espírito Santo. Depois que eu me conectei, irmã, não tem preço, pastor, não tem preço. Eu estou querendo fazer um estudo bíblico amanhã com a senhora pode me atender? Eu disse: não tem preço, eu não tenho mais riqueza maior do que saber que os meus filhos andam na verdade, que a minha família serve ao Senhor. Né? A gente atende uma agenda enorme de igrejas para pregar, a gente não dá conta. E assim, Deus restituiu para a honra e glória do Senhor todos os talentos que o diabo roubou. Né? Ela hoje toca flauta transversal, ela toca violino, piano, esses talentos estavam tudo enterrados, ninguém queria mais louvar a Deus, era uma coisa empurrada. Depois que o Espírito Santo santificou a nossa vida pela misericórdia do Senhor, esses talentos afloreceram e afloraram, e elas tocam. E hoje, né, na FAD, essa semana o pastor Pablo me chamou para elas tocarem sábado no culto. Então, assim, glórias ao nome de Deus, irmãos. Quem sou eu? Quem sou eu nessa história? Quem sou eu? Mas o Deus que a gente serve, ele é poderoso. É o efeito Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu gosto muito dessa parte. Do que tudo Deus, quanto a gente pede. Então, a gente não dá conta de convites para pregar, né, para poder testemunhar, não dá conta. Eu sei que a correria é grande, elas têm que estudar, mas o Senhor Deus é poderoso, ele faz. É só a gente se entregar. E o mover do Espírito me comove e me Deus constrange vai a servir a agindo, né? Deus no presídio. Eu tive uma experiência forte e poderosa ontem dentro do Ô, presídio aqui em Pedro. irmã Márcia, antes de você entrar na questão do presídio, que eu acho que é interessante você contar, Natri, eu senti que você, em algum momento, queria falar alguma coisa. Você levantou, veio para frente, né, que falou tocar e tal. Ah, sim. Bom, pastor, o Senhor Deus, ele restituiu, como minha mãe falou, os dons, os talentos, a vontade e o desejo de louvar o Senhor. E ele santificou esses talentos, né? Hoje, pela graça de Deus e para a honra dele, nós tocamos na orquestra Jovem da Fádiga. Eu toco violino, minha irmã toca flauta transversal. Isso, assim, sempre foi um desejo meu, sabe? A gente está ali tocando na orquestra, eu sempre quis, como um sonho. E quando Deus, a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, a gente se deleita no Senhor e lhe satisfaz os desejos do nosso coração. Amém. Então foi isso que Deus fez, ele colocou a gente ali também. E com certeza para ser luz também. Pastor Devaldo, Opa, olha eu aqui. vem para cá, pastor. Vem Bom para cá, dia. pastor. Bom dia, tudo bem? Bom 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 dia. dia. E aí, Alegria. família linda, tudo jóia? Deus seja louvado. Eu Graças Tudo a não Deus. sei se minha internet vai falhar. Eu estou no hall de entrada do hotel onde eu estou hospedado aqui em Tocantins.
Nós iremos fazer os 10 anos do EJC, Encontro de Jovens com Cristo aqui. Eu fui pastor aqui 6 anos nessa região, tenho boas, excelentes recordações com os jovens aqui, e nós estamos vendo 3 dias imersos com eles aqui num programa feito só para jovens. E aí eu fui convidado para celebrar com eles os 10 anos desse movimento, e estava ouvindo o testemunho de vocês. Pastor Adevaldo, sabe o que a gente consegue perceber nessa família? Que eles não funcionam mais por datas. Eles não funcionam mais por estímulos externos. Muito embora os estímulos externos sejam necessários, eles não precisam mais deles. Eles trabalham por movimento, por impulso espiritual mesmo. Você vê que a irmã Márcia várias vezes diz o mover do Espírito, o mover do Espírito, o mover do Espírito. E veja, isso não é um empirismo. Porque, às vezes a gente fica com medo de descambar para o lado de o Espírito de Deus falou comigo. Não, não é um empirismo. Muito embora ela diga, e eu concordo plenamente, a gente consegue ouvir o Espírito de Deus falando conosco quando é um mover. Veja que essa família continua com a Bíblia centralizada. O testemunho é muito interessante, muito forte no que diz respeito às reformas necessárias que a própria Bíblia pede que sejam feitas, a santificação da vida para uso exclusivo da obra do Senhor, e elas continuam estudando. Veja, não se tornam eremitas, ascéticos, continuam estudando, estão no meio das pessoas. A família da irmã Márcia se retirou para Deus, mas está no meio das pessoas. Tem um andarilho que devolve o dízimo, irmão. Você já viu isso? O andarilho. Ela disse, o andarilho já devolveu o dízimo. Como assim, irmão? Um andarilho que devolveu o dízimo. Então, veja, a gente se retira para Deus, irmão, mas a gente não se retira do meio das pessoas. Entrou na quitandinha. Irmã, quando é que a gente vai começar a estudar a Bíblia? Que medo eu tenho que ter de um tipo de vida dessa aí acontecer? E tá vendo o que está acontecendo aí, irmão? Isso é um relato claro, como todos os outros testemunhos que a gente tem aqui, de pessoas que vão para Deus, experimentam uma vida no mover do Espírito e vai para o meio da multidão, pastor. Isso para mim é muito claro isso. E aí, pastor, vem a muito mentalidade, claro. né? É a mentalidade que a família inteira tem, né? Nós não fazemos missão, nós somos a missão, né? Diante do que Deus foi fazendo, eu me É, lembro que isso é extraordinário. a É que gente é que o Sim, começou seu a... vídeo Márcio, está pode dizer. travando um pouquinho, viu, pastor? Por isso que está aqui meio dando. Eu vou me despedir de vocês porque minha internet não está boa. Eu entrei só para dizer que eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque vocês existem. Márcia, a sua família, a maneira como vocês vivem, não quer dizer que vocês são perfeitas, que estão preparadas e que descansarão nisso. Não. Mas me alegra muito e é um estímulo poderoso para acreditar que esse movimento precisa continuar porque tem muita coisa para fazer ainda. Eu queria que o Ó, pastor Wagner saísse. Não sai antes de eu te contar, porque ontem eu lembrei do senhor o dia inteiro. Quando o senhor disse uma frase na sala, que ele disse assim, saia da igreja. E até eu assustei, né? E aí ontem eu vivi na prática essa experiência no presídio. Pastor, mais de 60 presos. Eu sozinha com o Espírito Santo e os anjos dentro de um presídio. Uma cadeia com mais de 60 presos, orando e clamando, e com o joelho dobrado, e o rosto no chão, e Bíblia na mão. E aí eu lembrava do pastor literalmente saia da igreja. E depois de terminar o presídio, eu fui pregar na igreja e tinham 10 pessoas na igreja. Aí eu me lembro, eu digo, se eu não saísse da igreja, eu ia alcançar no máximo 10. No presídio, eu saí da igreja, na hora da igreja, eu fui para lá 9 da manhã. E encontrei ali 60 presos, sedentos da palavra. Então, Deus te usa, pastor. Eu oro pelo Senhor todo dia. Eu amo de verdade a Salmo 57, mas o pastor Wagner, que o Senhor te abençoe. Homem de Amém. pastor, eu disse na sala assim, ó, saia da igreja, existe vida lá fora. Mas não é sair da igreja e deixar a fé, né, Márcia?
é sair da igreja para pregar o evangelho, mas a gente é muito fechado dentro de igreja, fica brigando por espaço lá dentro, quando tem gente morrendo lá fora. Aí ela Programação. pegou a ideia, pega, e para você que está aqui adorando com a gente hoje, irmão, saia da igreja, vá brigar pela alma lá fora, tem um monte de gente esperando a gente, né? Ó, É isso mesmo. beijo, beijo no coração Amém. de vocês. Pastor Benção. Adevaldo, obrigado pela condução. Obrigado, Roger, pelo apoio, moderadores, vocês são tremendaços. Grande abraço. Tamo junto, pastor. Amo você, viu? Eu também amo você, irmão. Fica com Deus. Bacana, né, irmã Márcia? É família, né? E Sala 57, a gente ouvir isso, né? Toda esse trabalho, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Que esse é o mover do Espírito Santo na nossa vida, porque por nós mesmos, a gente gosta de ficar acomodado, né? O ser humano gosta de ficar, né, ali dentro da sua zona de conforto. E fazer tudo isso, imagina, a Márcia contando a questão lá da prisão, né? Já é um ambiente que nem todo mundo gosta de ir, né? Alguns vão porque tem parente lá, é obrigado a ir porque tem parente. Agora, de forma voluntária, essa é uma obra do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando você e a família, né, irmã Márcia, nessa questão, nessa mentalidade, né? Somos a missão. Somos a missão, porque só dessa maneira é que desenvolverá em nós a missão atrativa, né? As pessoas. Irmã Márcia, me diz um negócio, você aí, a família, tá? Uma pergunta que não quer calar. Eu já comecei pensando nela, né? Como é que vocês já... Eu percebo assim, a vida de vocês, pelo menos você me disse que sempre esteve na igreja, né? Sempre já de berço. As meninas também teve o privilégio de nascer num berço adventista, né? O Cantinho já veio quando vocês começaram a namorar, tudo já era adventista. Como é, já que você tem toda essa experiência na igreja, como é que você encontrou a Sala 57? Como que você achou a Sala 57? Quem te apresentou? Pronto. Eu tenho um verso em Jeremias 29 que diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, assim, minha mãe é mulher de oração, meu pai sempre ora por mim, e a gente, dentro da igreja, estava perdido dentro da igreja, literalmente dormindo, né, num sono espiritual. E em 2020, na pandemia, eu entrei como se fosse de uma crise espiritual. A gente morava num condomínio, não podia ir para a igreja, tinha que ser por faixa etária, cada dia podia um, a gente nunca podia ir, elas eram menores e tal. E no condomínio eu fiquei me sentindo vazia, eu digo, Senhor Deus. Nesse momento, uma amiga minha chamada Monique, até do Espaço Novo Tempo de Feira de Santana, ela me mandava o link da Sala 57, mas nunca entrei. E no final do ano a gente foi passar umas férias e tal, e lá o Espírito Santo falou comigo: entra nesse link, entra nesse link. Meu coração já estava sedento, buscando ao Senhor, eu já estava nas madrugadas, eu já estava nas madrugadas. E aí foi quando eu entrei, me conectei, eu saí dali revigorada. Eu senti um espírito novo dentro da Sala 57, que eu nunca Primeiro havia dia assim, experimentado. irmã Márcia? Primeiro dia que Foi, você viu? coisa assim que me animou e que me disse, esse ambiente é diferente. Eu não frequento ambientes desse tipo. E aí eu comecei a dizer, gente, a partir de agora, Deus começou a levantar projetos na minha mente, né? E aí a gente começou a entrar, e aí Deus começou a trabalhar comigo, porque ele viu que minha família estava toda morta. Ele começou a me levantar e colocar aquele desejo, eu comecei a apontar para elas algumas coisas e começamos a oração do santuário. Foi um processo assim, tipo, literalmente didático da Sala 57, totalmente efetivado pelo poder do Espírito Santo, mas aqui foi nossa escola. Quem faz a obra não é a sala, o poder não está na sala, o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus. Não existe reavivamento sem vida, não existe reavivamento sem uma vida de oração. Tudo isso é muito claro para a gente não pensar que a gente está exaltando a sala. A gente está exaltando o nome de Deus, o Espírito Santo que foi apresentado aqui na sala, que é um ambiente aquecido espiritualmente, onde eu me sinto revigorada. E a minha família foi sendo ressuscitada, literalmente da morte espiritual. Eu vi Ezequiel 37 todinho se cumprindo na minha casa para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu vi um osso se juntando ao osso, eu vi criando pele, eu vi ele se levantando e eu vi um espírito tomando posse, uma mente nova, uma mente renovada, uma pessoa santificada, não pura, não completamente, mas buscando, se entregando. E eu digo, não é quanto eu tenho do Espírito Santo, é quanto ele tem de mim. Até que eu me declarei falida. E eu disse, Deus, eu estou falida, espiritualmente morta. Ressuscita não só a mim, ressuscita a minha família.
E Deus foi ressuscitando. Foi se cumprido. Depois eu fui para Ezequiel 47. E aí ele foi nos fazendo mergulhar em águas profundas. Oh, glória, louvado seja o nome de Deus. Irmã Márcia, olha só, interessante nessa sua fala é que, assim, olha, por isso que eu frisei essa questão, né? Que a gente vem, às vezes a gente nasce no berço adventista, né? E aí eu estou falando agora para toda a igreja, toda a SAS 57, aqueles que vão ouvir depois, porque nós temos milhares de visualização disso aqui ao longo do dia. Muitas vezes a gente está conformado com uma vida de rotina. Uma rotina, muitas vezes, uma vida de rotinas e muitas vezes uma rotina fria, sem propósito. Quando eu falo rotina, eu estou me referindo assim, ó, bom, vou lá na igreja no sábado, aí volto para casa. E parece que aquilo é uma vida espiritual, parece que aquilo tem muita gente que acaba se conformando com esse tipo de rotina, esse estilo de vida sem propósito. E aí, nasci na igreja, cresci na igreja, e basta. Então, quando você entra aqui para esse ambiente aquecido, com essas mensagens bem ao ponto, bem direcionada, mostrando que o Espírito Santo ele é uma pessoa e que nós podemos falar com o Espírito Santo, nós podemos ter um relacionamento mais próximo com o Espírito Santo e que ele revela para nós toda a pessoa de Jesus Cristo, nos leva a Jesus. Este ambiente, ele faz você olhar um pouquinho para o retrovisor e percebe que a sua rotina não estava legal. Precisava, então, fazer um giro. E aí você tem essa percepção junto com a família, é onde você vai falando. E você deu um exemplo aí que mexe com a gente, né? O exemplo de Ezequiel. Ressuscitação espiritual, é osso juntando a osso, tendões a tendões, né? Deus refazendo isso na nossa vida. E esse processo é maravilhoso, porque ele mostra para a gente, parece que é como aquela visão de Paulo, né? É como que as escamas caíssem dos olhos, né? E a gente enxerga com mais clareza. Eu me É lembro, muito bom isso, né? Então, que nós, cada um de nós, possamos entender isso, né? Para que a nossa vida faça sentido. Senão a gente fica nessa vida de igreja, né? Só vai lá e às vezes arruma problema lá, às vezes fica angustiado com qualquer coisa. Ah, porque o irmão não me abraçou. Ah, porque o irmão não me deu bom dia hoje, né? Olha, se todo mundo vai na igreja para receber, eu quero fazer uma pergunta. Essa pergunta serve para mim também. Quem é que vai dar? Se todo mundo vai para receber, né? Por isso que às vezes a gente está cheio de problemas na igreja, porque todo mundo vai receber. Só que se todo mundo vai receber, não tem ninguém para doar. Não tem ninguém que se coloca assim, ô, me faz alguém, me ajude a fazer alguém feliz hoje. Me ajude, me mostra quem é que precisa de um abraço hoje, né? Irmã Márcia, é uma bênção, né? Esse ambiente, eu não tenho dúvida. Isso tem feito diferença na minha vida e na vida de várias pessoas aqui, e na vida de vários pastores, inclusive aqui, que têm participado da sala, têm dado seu testemunho, né? Que Deus abençoe nesse crescimento, né, irmã Márcia? amém, amém. Eu lembro que quando Deus começou a trabalhar comigo, eu trabalhava na emergência do hospital, no Lérito Andrade, né? Eu estou há 12 anos. E aí eu começava a atender o paciente e o Espírito Santo me trazia um desejo de falar de Jesus para ele. E até chegou uma colega a dizer, minha amiga, você não veio aqui para falar de Jesus, não, você veio aqui para trabalhar. E aí eu fui na gerente de enfermagem, que era a Gislane, e falei, Gislane, eu posso falar de Jesus para os pacientes para não receber nenhuma advertência? Se pode, não, minha amiga, você deve. Eu digo, uau, estou com tudo, agora eu tenho. E hoje, para honra e Bênção. glória do Senhor, pastor, as pessoas vão para mim, em nome de Jesus, pela misericórdia. Irmã, ora por mim, de médicos, quem for, várias situações, eu não tenho como contar tudo. Você pode orar por mim? Eu fui fazer uma visita essa semana a um paciente no leito, e ele disse para mim, Jones, o nome dele, eu mandei até o link para ele, ele disse, a senhora pode orar por mim? Aí eu não fui falar com eles, por que tu tá me pedindo? Porque a senhora tem uma cara que é crente. E eu gosto de oração. Eu falei, ô, Glória, então oro sim, me dá teu contato aí. Então, assim, a missão é por onde eu ando, na rua, na Alameda, no qualquer hall do Amém. hospital, tem alguém ali, ele precisa, mesmo um adventista, ele precisa de uma palavra de conforto, você precisa conectar ele com a sala, com o ano bíblico, com alguma coisa. Então, é por onde eu ando. Tem gente respirando, tem pessoas com vida, na beira de um leito, eu tenho o prazer de orar por um de prazer.
porque eu sei que Amém. ali é uma luta espiritual. Então, Deus faça a obra em nós, todos nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Isso não é para minha família, eu não estou aqui com nenhum mérito humano, nenhum. Eu sempre digo a Deus, Pai, tire até o meu fôlego de vida, mas não deixe eu falar de mim. Que eu fale do poder do Evangelho, que eu fale do poder do Espírito Santo na vida ressuscitada, e que a minha família seja simplesmente um veículo de salvação para todos que tiverem. Eu oro pela minha rua, eu oro pelos meus vizinhos, eu oro com eles, eu oro pela Barroquinha, onde a gente fez a obra lá durante 2 anos na chácara e continua fazendo lá toda sexta-feira à noite. Eu oro pelos hospitais, eu oro pelo que eu trabalho, eu oro pela minha chefe. E assim é uma vida de oração e de entrega, de renúncia do eu, todo dia. É uma luta espiritual e a minha família é do Senhor. Então, nós estamos aqui para apresentar Cristo. Esse final de semana nós vamos visitar lá em Ilhéus, participar do encontro também, e aonde Deus nos chamar. Eu não tenho agenda, não faço nada. Eu só tenho uma coisa: o Espírito Santo me guia e a gente está aqui a serviço do Senhor. Amém. Deixa eu aproveitar aqui, Márcia, e perguntar agora, tanto para a Mel quanto para a Nathalie, também para o Cantinho, vocês aí, fiquem à vontade, tá? Não é obrigado a falar, mas se quiser falar, esse ambiente da sala para vocês, como que vocês têm visto, né? Imagino que a mãe aí, talvez, não sei se eles entraram na mesma época, mas eu imagino que quando a mãe entrou aí, automaticamente foi falando, né? Porque a coisa vai, né, tomando conta da família inteira, né? Como que vocês têm convivido? O que que tem sido para vocês? Eu quero falar essa parte, né? Para mim, tem sido realmente um espaço de transformação, sim, e de crescimento espiritual. Eu não sou uma pessoa que está ali toda hora assistindo, mas minha mãe, ela sempre coloca e eu sempre gosto de ouvir. É tanto que quando paro, eu falo, mãe, cadê a sala? Coloca para a gente ouvir. A correria é grande, né? E a gente está ali, enquanto eu estou tomando café da manhã, a gente está ouvindo a sala, mas é um ambiente aquecedor e que nos ensina, né, buscar o Espírito Santo. Amém. Benção demais. Eu ainda quero adicionar algo. A sala 57, especialmente para mim, foi onde tudo começou, sabe? Foi um marco, como minha mãe disse aqui, divisor de águas, porque eu já contei o meu testemunho aqui na sala, eu creio que tem um vídeo também no canal da sala, só do meu testemunho, e foi com a oração do santuário, foram com os desafios que eu fui sendo liberta, principalmente do meu vício, dos filmes, das séries, dos jogos, como eu já contei aqui. E hoje vocês podem ver uma pessoa liberta desse gosto que eu tinha. E a Sala 57 tem um papel, uma parte muito importante nisso. O Senhor Deus usou a Sala 57 também para a minha libertação. Amém. Desse meu pecado, né? Hoje eu tenho minhas outras lutas, mas eu sei que nesse ponto, principalmente, foi o ponto principal onde eu comecei a buscar Deus de verdade, foi através da Sala 57, orando 3 vezes ao dia ali, minha mãe fazendo jejum nas quartas-feiras, a gente também, com Elton Pedro, a gente também começou a entender um pouco mais sobre o jejum, e isso foi mudando a nossa vida, sendo aos poucos, mas com um resultado muito profundo. Que bênção, né? Porque é legal você estar falando, né, aqui, porque nós temos muitos adolescentes, muitos jovens, né? Até mesmo dentro do contexto da nossa igreja, né, que muitas vezes tem aquela visão assim, não, é preciso ter, para que a coisa ela funcione, é preciso ter barulho, é preciso ter jogo de luzes, é preciso, e aqui não tem isso, né? Não que eu estou condenando quem faça, não é essa a proposta, a ideia de condenação, mas a ideia de que é o Espírito Santo que transforma. Não adianta você estar num ambiente que tem jogo de luz, que tem bateria, porque vai ser um momento só, né? A transformação é espiritual, é o Espírito Santo que faz, né? Então é muito legal, Mel e Nathalie, você está falando, porque eu tenho certeza que Deus ele faz uma obra e esse vídeo, esse canal, de uma maneira vai chegar na mão de famílias que também têm adolescentes, também têm jovens, né? E o testemunho de vocês como família aqui, o Espírito Santo vai usar poderosamente para despertar muitos jovens que têm um potencial gigante na igreja, mas que estão amarrados, estão presos a situações, a circunstâncias, né? Não avançam, né? E fica aí, como diz o pastor Wagner, né? Só em programas pontuais, né? Enquanto, na verdade, nós precisamos ter um estilo de vida.
Que E bom que sim, esse pastor, ambiente aquecido tem contribuído. com relação à reforma que o Espírito Santo faz, eu acho engraçado. Eu nunca ouvi um sermão de reforma, mas o Espírito Santo reformou tudo. Ele reformou a nossa alimentação, o nosso vestuário, o nosso linguajar, os nossos ambientes, ele reformou tudo. Ele mesmo é quem vai soprando e tal. Então, às vezes a gente fica muito preocupado com o tema, estudar o tema da reforma, quando na verdade a gente tem que buscar o Espírito Santo e se entregar, porque ele coloca tudo no lugar, no tempo oportuno. E a gente não pregou uma vez numa igreja, eu fui pregar, não preguei sobre reforma nenhuma. Uma irmã me mandou o áudio, no outro dizendo: minha irmã, eu fui orar de madrugada. Eu estava com um esmalte vermelho e o Espírito Santo dizia para mim: tira esse esmalte. Eu só me lembrava da irmã, o que será isso? Eu disse: minha irmã, eu nem falei sobre o assunto de reforma. Quem falou contigo foi o próprio Espírito Santo para tirar o esmalte. Então, eu não falei sobre o assunto. É ele que nos fala e nos leva ao arrependimento verdadeiro. Bênção demais. Eu mexer com o cantinho ali, ver se ele tá lá no cantinho, né? Chama cantinho, tá no cantinho. O cantinho, você quer acrescentar alguma coisa nesse ambiente, nessa conversa aqui que nós temos aqui? Estamos tendo? Pois é, pastor. O que a gente vê é o resultado do que o Espírito faz, né? A gente precisa se colocar nas mãos dele e deixar que ele faça a obra. Então, o que a gente precisa? Esvaziar-se para que ele encha, né? E Amém. aí, a partir de ele encher, ele vai começar a fazer com que as coisas aconteçam, colocar tudo no lugar certo. Então, assim, eu lembro de uma vez, minha filha mais nova, a Melissa, ela: pai, você não estou vendo mais você ler a Bíblia. Eu entendi que era importante que ela visse na gente a gente ler a Bíblia. Por que que eu não estava fazendo? Eu estava cuidando das minhas coisas mais cedo, levantava mais cedo. Quando ela acordava, ela não via mais o pai lendo. Então, eu falei assim: então eu tenho que ler a Bíblia na presença dela também. Então, tudo isso faz uma diferença na vida da gente, né? Então, hoje, como o Nathalie mencionou, eu vejo que meus pais, sinto que meus pais oram, porque ela está longe. Um dia o pastor José até pregou e ele pregou na sala, e ele falou que tem alegria de ver a filha dele, a Glenda, com 15 anos, lá no internato, sozinha, sem o pai, e ela preocupada em fazer o pôr do sol, preocupada em fazer o... né? E isso a gente, graças a Deus, tem essa alegria também, de ver essas meninas preocupadas em buscar ao Senhor. Mas o Espírito Santo precisa ir fazendo essa obra todos os dias. Amém, que bom, viu? Você tocou num assunto muito importante. Eu sempre aconselho as famílias, né? Para como é que uma criança vai aprender a orar se não vê o pai orando? Vai achar que é importante orar se não vê os pais orando? Como é que uma criança vai entender que é importante ler a Bíblia se não vê os pais lendo a Bíblia? Essa questão ela é pedagógica mesmo, né? É muito interessante. E veja que o ambiente aqui, como diz a irmã Márcia, não exaltando simplesmente a questão da sala, mas o ambiente da sala, como o conteúdo que a sala fornece, é importante, né, para esse ajuste, para essa direção. E nesse momento aqui é que eu falo, novamente reforço para cada um que está aqui, as milhares de pessoas que estão vendo agora e vão ver depois, né? Essa é uma missão nossa. Se é um conteúdo tão bacana e contribui tanto com as famílias, né? Por que não temos mais e mais e mais pessoas juntas aqui, né? Mais pessoas participando, mais pessoas buscando. Então, que nós não venhamos esquecer de ampliar aí a nossa linha de transmissão, de convidar mais pessoas, porque, como diz a irmã Márcia, gostei da expressão, é um ambiente aquecido, né? Um ambiente aquecido, um ambiente que muda o nosso senso de direção, nos tira, mesmo que aparentemente estamos já nos convertemos, mesmo que nós nascemos na igreja, mas o processo de santificação, como diz a Nathalie no sermão, é a vida inteira. A gente precisa ir subindo essa escada e crescer cada vez mais. Tem gente que entrou há 60 anos na igreja e ficou lá do jeitinho que entrou, né? Alguma coisa está errada. Então, a Sala 57 tem essa missão, né? Através de mensagem bem direcionada. Minha querida família, eu quero agradecer vocês por esse lindo testemunho, viu? Um testemunho completo. Percebi que testemunho completo, ao ponto, né? E eu queria dar a oportunidade, se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. E aí, até a volta de Jesus. Aquele que É isso começou a aí. Repete aí, Márcia, que você falou que cortou. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo, né? Nós estamos aqui para isso. O segredo agora, gente, é só a gente se
é com choro, né? É com pranto, como diz Ezequiel. Ele disse: Eu vou derramar o Espírito Santo, mas primeiro vocês têm que se entregar, Aham. né, se arrepender, chorar, quebrantar o coração, e aí o Senhor vai tomando posse, e são coisas incríveis. Tem coisas que eu vivo que eu digo: Senhor, eu não mereço, mas Ele nos concede pela sua graça e misericórdia. Paulo diz que ele veio salvar os pecadores e ele era o principal. Eu disse: Paulo, tu não era o principal, não, o principal sou eu sou o pior. Mas é justamente isso. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vejo que eu sou miserável, pobre, cega e nua, dependente da graça do Senhor, mas eu estou aqui, à disposição. E aí o Senhor pega, burilha, formata e nos usa como instrumento para a glória do Senhor. Eu lembro que na comportagem, eu fui comportar com elas, né? E quando a gente chegava, muitas pessoas, menina, eu não tinha nem condição de comprar esses livros, mas eu achei tão lindo essas famílias assim, eu vou comprar para ajudar você. E aí eu digo: Senhor, nós somos a vitrine de Cristo, a parte visível de Deus. Eu gosto muito dessa frase, de todas, né? Mas nós somos a parte visível de Deus, que Deus não está se apresentando nem se revelando diretamente, é através dos seus instrumentos e dos seus servos. Todos os dias nós estamos à disposição. Sim. E, Eu Márcia, fico pelo que eu feliz. entendi, desculpa, Mel, pode falar, depois eu pergunto para a Márcia que eu perguntar. Fico feliz quando eu penso, né, que tudo que a gente faz não é vão. Eu lembro de 1 Coríntios, se não me engano, o último versículo de 1 Coríntios 15, que diz que no Amém. Senhor tudo aquilo que a gente faz não é vão. E a palavra do Senhor não volta vazia, né? E quando a irmã White diz também que esses livros vão brilhar nas estantes, como para que as pessoas possam conhecer a verdade, né? E tudo que a gente viveu, não só na comportagem, porque a obra continua aqui, agora, enquanto a gente Na está sala de estudando aula. também, na sala de aula. Eu tenho estudado a Bíblia com os meus colegas ali, e a gente tem orado por um projeto que tem sido estudar o Apocalipse. Toda quarta-feira, a meditação que acontece na sala de aula tem sido um pequeno estudo do Apocalipse e tem sido uma bênção de Deus. Mas como a Bíblia diz e como eu levo esse verso para minha vida, né? Que a gente não alcançou ainda. Irmãos, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, E e avançando. avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Benção demais, hein? Benção pura, sem mistura mesmo, viu, moderadora Soraya? Eu vi que você estava aí ligadinha aí, olhando, né? E a gente olha com uma certa admiração, mas ao mesmo tempo vendo como que Deus faz uma obra em nossa vida, né? E assim, gente, é legal a gente ver as meninas falando, por quê? Porque assim, ó, nossa, mas você só tem 14 anos, né? Nossa, você tem 15 anos, né? E comporta, né? Faz isso, faz aquilo. É porque isso não está no ser humano, está no Espírito Santo que faz. E para o Espírito Santo não tem idade. Não tem idade. Você quer ver? Né? O Espírito Santo pode usar uma criança? Pode usar. Pode usar uma criança pequena, uma criança maior, um juvenil, um adolescente, um idoso? Pode, porque é ele que usa, é ele que faz a obra. Então, esse é o grande X da questão, né? E eu gostei demais dessa frase, irmã Márcia, você falou, não é o quanto nós temos do Espírito Santo, é o quanto o Espírito Santo tem de nós, né? É o quanto o Espírito Santo tem de nós, porque aí ele vai trabalhar, ele vai. E assim, ó, eu vi aqui as meninas falou várias vezes mencionou, né? E você também mencionou aqui a questão da comportagem, né? Você sabe que uma das coisas no curso de teologia é que o teologando trabalhe na comportagem nas férias, tá? Por quê? Porque a comportagem ela é um crescimento estrondoso na vida do indivíduo. Estrondoso. Nós temos um exército de pessoas que poderia fazer essa obra tão maravilhosa. Eu não tenho dúvida nenhuma que a comportagem é uma obra de Deus. Porque, gente, pensa no mundo que nós vivemos, no mundo digital, no mundo da internet, é Deus que faz essa obra e ela faz por meio de pessoas que se colocam à disposição. Eu não tenho dúvida. Irmã Márcia, você, né, embora já estava encerrando, mas você mexeu nesse assunto, me instigou aqui, né? Você é enfermeira, mas você tem dedicado agora esses dias
né? Você acabou de citar aí, né, que você foi comportar com elas, tudo mais, né? E você tem tido essas experiências junto com as filhas, né? E veja, você tem a sua profissão, mas quando Deus dirige, a gente pode e dá para conciliar muito bem muitas coisas junto com a comportagem, né? A gente percebe a família assim focada, né? A família unida, né? Não quer dizer que não tem problemas, não tem situações que precisa parar, conversar, isso é natural, mas a gente percebe que está na direção, a gente percebe que o Espírito Santo está ajustando, né? Que bom, é muito bom a gente ver isso, porque a gente olha aqui e fala, é possível, é possível. Mamá, você quer acrescentar mais alguma coisa para a gente poder orar? O Cantinho quer acrescentar, depois, e mamá, se quiser, mas o Cantinho, você quer acrescentar, tu levantou a mão, foi isso? É, É isso, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, né? Depois dessa experiência que elas me chamaram para comportar, em oração, o Espírito Santo me chamou e a obra me chamou, o pastor Alexandre aqui da ABAC, me chamou para trabalhar como consultora de saúde na comportagem efetiva, e aí eu trabalho 3 dias por semana no hospital, os outros 2 dias eu vou estar trabalhando, porque já fui treinada, já participei do treinamento, e é bom demais entrar nos lares, a minha maior alegria é chegar a hora de oração, chegar a hora de orar com a família, e de trocar uma experiência com Deus, assim, o livro é só um detalhe, mas a alegria de entrar no lar e ver que o Espírito Santo entra conosco. E eis-me aqui, aonde Deus quiser me usar por sua graça e misericórdia, eu santifico a Deus a minha família e peço que Ele tire tudo aquilo que não é dele, tudo. Eu sempre digo, é difícil orar essa oração, mas eu digo assim, Senhor, frustre todos os meus planos e realize os teus planos na nossa vida e coloque a gente no centro da vontade do Senhor. Até o dia que a gente encontrar com a tua face e dirá: esse é o nosso Deus. Se eu não tenho intimidade com ele, eu não tenho como dizer: esse é o meu Deus. Então eu preciso de Amém. intimidade com ele. Pastor, é difícil. Tem horas que meu marido acha que assusta. Eu acordo da cama, assim, eu levanto. Espírito Santo, me tira dessa cama. Me põe Mas de é isso. pé. Me põe de pé. Isso Que aí, bom, estamos aqui. gente. É um prazer, tá? Falar aqui com vocês, estar aqui com vocês, tá? É uma honra. Eu louvo a Deus por esse momento. Nós vamos agora fazer a nossa oração para encerrar a sala, tá? São 7h51, tá? Tá E ótimo. assim, eu queria fazer um pedido, né, para vocês agora. Um de vocês deve orar hoje, encerrando aí a sala 57, orando por todos nós aqui. E eu queria perguntar quem é que vai orar de vocês. Essa é difícil, né? Quando a gente escolhe é fácil, né? Mas Que a bom. fulana ora. Agora quando... E aí, quem vai orar? Então, eu vou orar. Tá bom, então. Então, a Mel vai orar. Então, ó, Mel, ora pedindo a Deus mais uma vez, né? A unção do Espírito Santo para cada um de nós e que nós possamos nos entregar nas mãos dele, tá bom? Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado e bom Pai, eu quero te agradecer, porque nós estamos aqui com essa oportunidade de contar as bênçãos do Senhor, de testemunhar daquilo que o Senhor fez em nossa vida. Amém. Eu quero te agradecer por estarmos nesse ambiente que, como a gente disse aqui, né, é um ambiente aquecedor da Sala 107, com cada um dos teus filhos que está aqui também nos ouvindo, com os teus servos. E eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial sobre a vida de cada uma dessas pessoas que nos ouve agora e que irá nos ouvir depois também. Amém, meu Pai. Porque, na verdade, não são as nossas palavras, que não sejam as nossas palavras que elas ouçam, mas que elas ouçam as palavras do Espírito Santo por meio de nós e que o Senhor complete a obra na Amém. nossa vida também, mas na vida de cada um dos teus filhos que aqui está na sala 57. amém. E que o Senhor nos ajude a ser uma bênção para que outras pessoas conheçam ao Senhor. Amém. E que nós possamos ter uma missão por onde nós passamos. Amém. Deus, eu quero te pedir o batismo com teu Espírito Santo. É a nossa maior necessidade. É o que nós Verdade, Pai. precisamos. Misericórdia. E, Senhor, a nossa igreja só terá verdadeiro alcance às outras pessoas que estão ao nosso redor quando nós somos batizados com teu Espírito.
Verdade. Então, Pai, eu peço em nome de Jesus, e o Senhor prometeu que quando nós pedimos em nome de Jesus, o Senhor nos concede o batismo pleno com teu Espírito Santo. Amém. Como o Senhor nos prometeu. E o Senhor disse que os 7 Espíritos do Senhor estão... o Senhor está desejoso de derramar sobre as pessoas que estão nessa terra. E também, o Senhor disse que o Senhor está como um pai desejoso a fazer o bem ao seu filho, desejando dar o Espírito Santo a cada um de nós. Amém. Por isso nós pedimos e rogamos ao Senhor que nos batize com o teu Espírito, que conduza a nossa vida, que o Senhor tome o nosso coração, porque a gente não pode dar a tua propriedade. Que o Senhor o conserve puro, porque a gente não pode conservá-lo para ti. Que o Senhor nos salve a despeito de nós mesmos, tão fracos e dessemelhantes de Cristo. Nos forme, molde e eleve a uma atmosfera pura e santa, Amém. onde a rica corrente do teu amor possa fluir pela nossa alma. Amém, Que Pai. o teu amor, ele que flui em nossa alma durante todo esse dia e toda a nossa vida. Amém. Abençoa cada um de nós, continua conosco e guia-nos nesse dia e toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Gente, muito obrigado, tá? Deus continue abençoando vocês, tá? Que Deus vai conduzindo todas as coisas. Em nome da Sala 57, eu quero falar para vocês, nós amamos vocês, precisamos de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem, viu? E eu vou acrescentar agora em meu nome, vocês moram no meu coração, não paga aluguel e ai de quem cobrar, viu? Ai, eu sou muito grata a Deus. Eu amo vocês, Sala 57, todos os pastores, é tanto nome maravilhoso. Eu sei o nome de todos. Às vezes eu já faço uma lista para não esquecer de orar por nenhuma, eu digo, Senhor Deus, me ajude. E eu preciso de vocês para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus. E a minha família crer mais em Deus, porque a Sala 57 existe. Eu tenho plena convicção disso. Somos uma grande família, né? E pode ter certeza aqui, ó, se o pessoal tiver com o coração aberto, todo mundo vai dizer que ama vocês também, viu? Porque aqui é uma sala que tem uma... Amamos vocês. Ai, te amamos, Amamos família você, família Max. Mistura. Diego, alegria, família Max. Bom dia, meu amor. Bênção de Deus, família linda, abençoada, movida pelo Espírito